Bom dia, Pai, seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que o Senhor abençoe teu dia, te fortaleça, proteja, te guarde e te guie. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de entrar na meditação da palavra, eu vou deixar o meu pedido, o meu recado. Não se esqueça, dê o seu like, ele é muito importante, pois ele nos dá visibilidade para alcançarmos mais vida. Comente, compartilhe. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, nos ajude. O nosso intuito e objetivo, falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que nele, por ele e para ele são todas as coisas. Fazer o ide do Senhor, pois na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso objetivo, falar do amor que salva, transforma e liberta. Falar daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus, nosso único e suficiente Salvador, Deus conosco. Amém? Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro do profeta Ezequiel, mais precisamente o capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e diz ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Louvada seja a palavra do Senhor, glorificado seja o nome daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto ele é muito conhecido, ele é muito forte, porque ele dá a Ezequiel a visão do estado e da condição de Israel. Mas também dá uma promessa, uma esperança de que Deus vai transformar aquela situação. O que para Israel estava perdido, já não havia mais esperança, Deus era Deus de restauração, Deus era Deus de renovação. Mas, quando eu comecei a meditar e a estudar essa palavra, o Senhor me trouxe no coração os 3 primeiros versículos, que diz assim:
Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E veio sobre mim a mão. Você pode olhar no livro de Ezequiel, em vários momentos, ele cita a mão do Senhor. Ele cita a confiança em Deus. Ele cita a presença de Deus na sua vida. Querido, quando nós entregamos a nossa vida, nós colocamos a nossa vida nas mãos daquele que vive e daquele que reina. A direção é dele. Quem nos conduz pelo caminho é ele. Quem nos guarda, quem nos protege, quem nos corrige, quem nos direciona é o Senhor. E a nossa confiança não tem que estar posto no que estamos vendo, no que estamos sentindo, ou no desejo do nosso coração. A nossa confiança tem que estar na presença do único e suficiente Salvador. Ezequiel, ele cita que a mão de Deus, que sobre ele estava, o levava em algumas direções. Você pode prestar atenção que a visão que ele estava tendo não era uma visão bonita, não era uma visão agradável. Ele estava diante de um vale, e nesse vale continha ossos humanos sequíssimos. Então, eram restos mortais de muitas pessoas que estavam naquele lugar. E Ezequiel, quando ele tem essa visão, ele espera em Deus, ele confia em Deus. Por quê? Porque ele não pergunta para Deus, mas por que o Senhor me trouxe aqui? Para que eu estou aqui? Eu vou me contaminar? Eu não posso fazer nada, o Senhor não pode fazer nada, já morreu, já acabou. Não, Ezequiel fica na direção do Senhor, porque Deus o levou com um propósito. Deus o levou para que ele visse, observasse e esperasse a direção do Senhor naquele momento. E ele espera. E Deus, quando se volta para ele, Deus não diz para ele, vou fazer um milagre. Deus fala assim, você está vendo isso aí? Tô. Pois é. Acaso eu poderia fazer reviver? Claro que não. Na lógica humana, impossível. Porque já não restava mais nada a não ser ossos. E Ezequiel, ele é bem enfático, ele diz sequíssimos. Mas isso na nossa ótica. Mas para Deus, nada é impossível. Deus é Deus que cria do nada o tudo. E naquele momento, Ezequiel, na confiança que ele tinha no seu Deus, ele diz, tu sabes. Ou seja, se o Senhor quiser, o Senhor fará. O Senhor pode. O Senhor tem todo o poder nos céus, na terra, nos mares, sobre tudo que neles há. Ezequiel deixou para que Deus revelasse qual o propósito de tudo aquilo. E Deus vem falando para ele, olha, profetiza, abre a boca, fala com os ossos secos. Você já se imaginou falando com ossos secos? Não havia pessoas, não havia cadáveres formados, não havia corpos, havia ossos misturados. Uma bagunça sem fim. Cabeça para um lado, braço para o outro, dedo para o outro. Não estavam alinhados. E Deus diz para ele, profetiza. Às vezes a nossa vida está assim, um vale de ossos secos. Sem direção, sem coordenação. Nós não sabemos o que está acontecendo, o que vai acontecer, por que está acontecendo. Muitas das vezes nós ficamos perturbados com os problemas, e nos afadigamos com preocupações que não estão na nossa mão poder resolver, e questionamos se verdadeiramente vale estar na presença do Senhor. Ezequiel, quando Deus lhe pergunta se acaso viveria, ele devolve a pergunta e entrega na mão do Senhor, porque ele sabia que Deus era poderoso. Então ele diz, Senhor, tu sabes. E Deus diz para ele, olha, abre a boca, profetiza. E Ezequiel obedece. Aquilo que lhe é ordenado, ele faz. Na confiança e na fé do poder de Deus. E naquele momento, quando ele começa a abrir a boca e a profetizar sobre o vale de ossos secos, a primeira coisa foi o alinhamento. A primeira coisa foi cada osso com seu osso. Deus é um Deus que trabalha alinhado. Ele não faz de qualquer forma, ele não faz de qualquer jeito, ele não começa do meio para o fim, ele não começa do fim para o começo. Ele faz tudo no seu devido lugar, no seu devido tempo. Quando o Senhor estava formando a terra, você pode olhar lá, que ele fez tudo no seu devido lugar, no seu devido tempo. E quando ele termina a criação, ele diz, a palavra vem falando, que ele viu que tudo era bom. Então,
Espere em Deus, confie no tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o teu. E há tempo para todas as coisas sobre a face da terra. E o Senhor sabe qual é o tempo de chorar, qual é o tempo de sorrir. Ele sabe qual vai ser o tempo de você ajuntar pedras, mas Ele também sabe qual é o momento de você esparramar pedras. Ele sabe. Então confie no Senhor, decrete a sua palavra e comece a caminhar, a viver o extraordinário de Deus e a esperar no Senhor. E Deus vem falando com Ezequiel, quando você profetizar, eu vou fazer nascer nervos, eu vou fazer nascer carne, eu vou fazer nascer pele, eu vou fazer com que tudo seja colocado no seu devido lugar. E assim foi. E quando Ezequiel olha, ele olha um exército em extremo, só que sem vida, sem espírito de vida. E aí Deus manda que ele profetize, para que o espírito viesse dos 4 cantos e entrasse naqueles corpos e ressuscitasse e revivesse aqueles corpos que agora, formados em Deus, por Deus, seriam cheios da presença de Deus, do Espírito de Deus. Você foi chamado e a luta está te trazendo medo, a luta está trazendo pânico. Você tem que confiar no Senhor. Você não tem que se perguntar, mas por que eu? Ou por que isso está acontecendo? Você tem que perguntar, Senhor, o que quer que eu faça? Se eu estou vendo a um objetivo, a um propósito, por que eu estou vendo? Para orar? Para interceder? Para repreender o teu inimigo? Para me colocar como um atalaia sobre a situação, sobre o momento, sobre os problemas? O que é que o Senhor tem determinado para que eu esteja alinhada com o Senhor, fazendo e servindo o propósito de Deus? Não perca a fé, não perca a força, não se acovarda, porque não foi te dado um espírito por medida. O Senhor sabe da sua limitação, Ele conhece a sua estrutura, mas Ele é quem capacita você a fazer a sua vontade, a servir o seu propósito. Continue olhando para o alvo, continue olhando para Cristo, buscando o Senhor. Tenha fé, creia que tudo que está sucedendo na sua vida é o reflexo do poder que Deus está administrando no teu coração, para que você trabalhe em favor da sua palavra, em favor da sua obra. Se o inimigo está dizendo morreu, acabou, eu destruí, eu matei, eu roubei, creia que Deus, do nada, Ele criou tudo. Desses ossos secos Ele formou corpos, e nesses corpos Ele colocou vida. E Israel, que dizia que já não tinha mais jeito, que não tinha mais salvação, que não tinha mais o que se fazer, Deus trouxe a esperança. Você sabe onde é que Israel estava nesse momento? Dentro de Babilônia. Ezequiel também era um cativo em Babilônia. Mas o Senhor não abandonou o seu povo. Ele permitiu o problema, Ele permitiu a situação, Ele permitiu o povo ser levado cativo. Por causa de quê? Das suas atitudes, das suas arrogâncias, dos seus pecados. Deus falou através do profeta Jeremias e o povo não se posicionou, não se consertou e nem deu crédito à pregação de Jeremias. Então Deus permitiu que a palavra que saiu da boca de Jeremias se cumprisse. E agora, com o povo ali dentro da Babilônia, o Senhor traz, através do profeta Ezequiel, a palavra de esperança. Eu posso dar vida ao que não tem mais vida. Eu posso restaurar o casamento, eu posso restaurar a saúde, eu posso restaurar a família, eu posso transformar. Confie em mim, ande comigo, fique debaixo das minhas asas, fique nas minhas mãos e eu guiarei a sua vida. Decreta a palavra do Senhor. Deixe Deus trabalhar o seu coração e mudar a tua história. Medite nessa palavra. Se posicione na presença do único e suficiente Salvador e creia no poder do Senhor na sua história. Quando Deus traz essa palavra ao coração do profeta, ele fica em obediência o tempo todo. Ele poderia dizer, Senhor, eu sou um sacerdote, eu não posso tocar em mortos, o que eu estou fazendo diante desse vale? Mas Ezequiel não faz isso. Ezequiel sabe que quem está guiando a sua vida é Deus. Quem o colocou ali foi Deus. Quem está o conduzindo nesse momento é Deus.
E ele espera a direção, a proteção e o que Deus tem para revelar ao seu povo. Aguarde no Senhor, espere em Deus. Talvez o seu tempo, o seu momento não está bom, mas a sua história, ela não é esse momento que você está vivendo. A sua história, você entregou ela nas mãos do Senhor. A sua vida, ela não te pertence. Ela pertence ao único e suficiente Salvador, a Jesus Cristo. E você que ainda não se entregou, se entregue. E deixe que Deus conduza, e Deus transforme, e Deus mude para a glória e honra do nome dEle. Amém? Que o Senhor possa, cada dia mais, estar fazendo sobre e em você aquilo que é um propósito do coração dEle. Confie no Senhor. Decrete a sua palavra. Busque a sua face. Caminhe na sua presença. E creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. E que a seu tempo ele se levantará ao seu favor. Que o Senhor te abençoe, te proteja e te guarde. Você que me ouviu até aqui, eu agradeço a sua atenção. E peço a você, não se esqueça, dê o seu like, comente, compartilhe. E você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nosso intuito e objetivo, fazer o ídolo do Senhor. Falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, querido. Somente Ele tem o poder de nos salvar. Fique na graça, fique na paz.